Estamos ao vivo, mais um encontro de quinta-feira. Eu já vou tirar o som aqui do WhatsApp, do computador, para não atrapalhar ninguém, para a gente seguir. Hoje teremos um encontro bem da hora, vocês podem ter certeza. E eu já vou aproveitar e convidar a galera, avisando que estamos no ar, né? Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui. Isso. Olá para Nina Moreira. Como vai, Nina Moreira? De onde você fala? Obrigado pela presença. Olá também para Papai Davi, Palestras Davi aqui presente conosco também. Eu irei esperar alguns minutinhos. Como eu entrei 1 minuto atrasado, eu vou esperar até umas 7h04 e a gente inicia fazendo a prece de abertura. Só estou aproveitando aqui e abrindo o PDF do nosso estudo. É um texto curto. Olha só, Macapá. Que bom que você está aqui com a gente. Eu estou falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Entramos aqui também com Eric. Olá, Eric. Eric Tavares Pacheco, do Espiritismo em Kardec. Também temos a presença da Emanuele Hertquist. E aí, Manu, como é que está? Olha, então o Eric está falando do Rio de Janeiro, que ótimo. Inclusive, eu e meu pai do Palestras Davi já fizemos uma live junto com o Eric, que foi muito boa, muito interessante, bastante conteúdo enriquecedor, que vocês podem encontrar lá na página de YouTube, né, no canal de YouTube do Eric, que é Espiritismo em Kardec, certo? Além de vários outros conteúdos. Inclusive o Eric também realiza estudos da Revista Espírita. Obrigado, Emanuele, pelo elogio. Na verdade, meu cabelo só está crescendo mesmo. E aí, ele está desse jeito. Já irei fazer a nossa prece de abertura para a gente dar seguimento. Já está aqui na agulha o artigo de hoje, que ele é bem curtinho, mas vocês verão que dá para refletir muita coisa. Então, peço que... valeu, Eric. Peço que antes da prece, vocês que estão aqui conosco, caso possam, caso vocês conheçam pessoas interessadas no material que a gente vai conversar aqui hoje, apertem no aviãozinho que está aqui, ó, provavelmente também no Instagram de vocês, para convidar a galera que vocês conhecem, né? E aí a gente vai estudando, interagindo nos comentários, vai ficar um negócio bem legal. Então, vamos repousar, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, em companhia de estudiosos, desejosos de conhecimento, que possamos nos unir em prece por todos aqueles que estão aqui conosco, mas também por aqueles que não puderam estar. Que esta prece seja como um raio luminoso, entrando nos hospitais, entrando na casa dos aflitos, de modo a amparar, a acalmar e a motivar, cientes de que somos espíritos imortais.
Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Irmãos queridos, irmãs queridas, mais uma noite juntos. Dou um olá aqui para Eliana Rampazzo, que está com a gente. E vamos seguindo. Hoje, o nosso artigo, ele está presente em maio de 1858 e tem o título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Confesso que é um artigo que eu curti demais. Vocês verão que inicialmente você vai parar, mas o que é isso, né? Mas depois vocês aí verão como há tantas reflexões interessantíssimas que nós podemos tecer. Então, Kardec ele começa assim esse texto. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858. E ainda põe um textinho pequeno logo abaixo do título. E autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso de senhorita, senhor excelência, senhor ministro do interior e de segurança geral, em data de 13 de abril de 1858. O que isso quer dizer? E Kardec está pondo aqui na revista para a gente, né, que houve a abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em abril aqui de 1858 e aprovado pela Segurança Geral, né? Então, com aprovação governamental para existir. Então, tá dando a ideia, ó, tudo regulamentado, tudo dentro da lei. Vou dar um olá aqui para a Aldenice, que acabou de entrar. Para o Paulo Letier, um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade para nós conversarmos sobre esse artigo da revista, beleza? Então vamos lá. Eu vou lendo e a gente vai conversando. Como eu disse, é um artigo breve, mas eu trouxe alguns apontamentos a mais sobre o assunto para que a gente converse. Kardec inicia o artigo. A extensão, por assim dizer, universal que a cada dia tomam as crenças espíritas fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Então Kardec introduz nos apontando que a popularização do espiritismo começou, a motivar a criação de uma sociedade para que se fosse possível observar os fatos mediúnicos, comentar os fatos mediúnicos, estudar sobre os assuntos concernentes ao espiritismo. E continua Kardec. Essa lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas. Então, Kardec está adiantando que a formação dessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é séria, é rigorosa. E a gente vai perceber esse rigor com muita clareza quando a gente começar a estudar alguns artigos do Estatuto dessa sociedade, que está presente no Livro dos Médiuns. E eu trouxe aqui ao final desse artigo. Mas a gente vai chegar lá, vamos com calma. E aí traz Kardec. Contou desde o início entre seus associados com homens eminentes por seu saber e posição social. Ela é chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontáveis serviços à comprovação da verdade. Então, aqui Kardec está adiantando para a gente que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é focada em observações e é focada em comprovação da verdade. Então, atestar os fatos ali, os fatos mediúnicos. E continua. Seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade, que é diferente de heterogeneidade, ou seja, mantém um tom mesmo, uma mesma cor, se a gente pudesse traçar essa comparação, buscando ali que as práticas fossem rigorosas, fossem pautadas e não fosse simplesmente, hoje a gente vai fazer isso agora. Não, mantendo um
um sistema, uma seriedade na prática. Quando a gente lê aqui regulamento orgânico, eu não sabia o que era, então eu fui pesquisar, né? Quando a gente lê orgânico na parte jurídica, me corrijam se eu estiver errado, alguém que esteja aí da área jurídica, mas dentro das pesquisas que eu fiz, o orgânico faz relação com o que preside a organização de um governo. Então, quando a gente fala de regulamento orgânico, é o regulamento que presidiu a formação dessa sociedade, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o que Kardec está falando? O regulamento dessa sociedade assegura uma homogeneidade de práticas rigorosas, sem a qual não seria possível a vitalidade possível. Olha aí, a Aldenice Lacerda aqui nos trouxe, né, que quando a gente pensa no orgânico, a gente pensa em organizacional. Muito bom. Então, o regulamento que visa organizar, regulamentar a prática na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A prática, a formação, o modo de funcionamento, né? E aí Kardec aqui aponta que esse regulamento orgânico que a gente está conversando, ele se baseia na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são o objeto das suas pesquisas. Então, Kardec está basicamente dizendo para a gente, né? Esse regulamento que presidiu a organização da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não foi tirada da cartola. Ela foi desenvolvida concernente às práticas desenvolvidas pelos sérios, por aqueles que estudam, por aqueles que têm o método, por esses que estão focados no desenvolvimento da ciência espírita, né? Na apresentação dela. E aí a gente lê assim: vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão assim um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Então também aqui Kardec traz que essa sociedade ela serve como um centro para convidar ali os estrangeiros a tirar informações sérias, né, conhecer informações sérias com fontes confiáveis, né, sobre o Espiritismo. E comunicar também as suas próprias observações, né, trazer apontamentos às suas pesquisas. E olha só, o artigo que Kardec traz, ele acaba por aqui. Ele fecha por aqui. Mas a gente tem aqui uma adição interessante para refletir. Se a gente for lá no Livro dos Médiuns, capítulo 25, na segunda parte, nós encontraremos o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Assim, a ideia é que a gente não estude o regulamento inteiro, mas eu trouxe alguns apontamentos sobre o regulamento para a gente refletir. Pensar, né, também se a gente hoje, né, nos vários centros espíritas, ditos centros espíritas que nós temos, seguem alguns desses pontos, o que não está concernente, né? Porque o próprio Kardec aqui aponta uma recomendação. Vamos refletir sobre isso. Agora a gente está lá no Livro dos Médiuns. Kardec, ele aponta em determinado momento que esse regulamento que a gente vai estudar agora, ele não é uma lei absoluta, certo? Ele serve unicamente para facilitar a formação de sociedades. Inclusive, Kardec aponta também que as reuniões íntimas, sem necessariamente serem uma sociedade regulamentada, ou seja, pega uma reunião íntima dentro de uma casa, dentro da casa de alguém, dentro da nossa casa, né? Mesmo que não seja uma sociedade regulamentada com sócio, diretoria e coisa e tal, é necessário que haja medidas de ordem, precaução e regularidade dos trabalhos. Não é simplesmente, agora eu estou a fim de fazer e eu nem conheço direito o que eu estou lidando e vou me envolver com tal coisa. Não. Então a gente precisa
de ordem, precaução e regularidade. Mesmo que não seja uma sociedade regulamentada. Olha o artigo 1º, né? Olhem o artigo 1º do Estatuto. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, o artigo 1º já está apontando qual que é o objetivo dessa sociedade. Estudar fenômenos relativos às manifestações espíritas e pensar a aplicação disso nas ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, pensar exatamente ali na prática, como que isso afeta a nossa vida. E aí, seguindo, quais outros pontos a gente consegue encontrar no estatuto que eu selecionei para a gente conversar? Tinha eleição para substituição dos sócios honorários, que é o termo ali utilizado por Kardec. Então era um negócio que tinha ali uma regulamentação também, quem vai ocupar cada um desses postos. Artigo 3. A sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo dos seus trabalhos. As que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de nestas se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, a fazer assim que se perca o tempo em discussões inúteis. Davi, traduz, Davi. A gente lê aqui, nesse artigo 3, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não admitiu, né? A ideia era que ela não admitisse pessoas que não simpatizavam com os princípios da doutrina espírita e com o objetivo dos trabalhos ali daquela organização. Isso quer dizer que havia um filtro, um crivo muito grande para entrar nessa sociedade. Não era simplesmente, tô a fim de entrar, entro aqui, vou participar das reuniões. Não. Essa sociedade, a primeira aqui formada, né, presidida por Kardec, tinha um crivo muito rigoroso. Você tem que estar muito focado com o objetivo dessa sociedade, ter um conhecimento base sobre o espiritismo, né, e ser animado por realmente desejos de um bem geral e não egoístas. Kardec, inclusive, vai apontar isso mais para frente também. A todos os seus associados corre o dever de recíproca benevolência e bem proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Gente, isso é super interessante. É super interessante. Né? Porque assim, quando a gente pega e compara, claro que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ela tinha um foco muito bem determinado, né? Observar os fatos mediúnicos, auxiliar ali na comprovação da verdade, compartilhar ali e pensar os efeitos práticos na vida das pessoas. E o interessante é que se a gente pega e traça aí com um crivo de comparação esse estatuto com as práticas de algumas casas espíritas, não sei se vocês participam de alguma ou participaram, mas será que as pessoas que se envolvem, né, no centro espírita, que buscam o centro espírita, claro que traçando essa distinção do foco que Kardec aqui, junto com os outros sócios, adicionava à sociedade e o foco dos centros espíritas na atualidade, né? Será que o que nos anima realmente é esse desejo de mudança, esse desejo de estudo, de somar para o bem geral? Ou muitas vezes é tomado como palco, né, para a gente demonstrar o nosso conhecimento ou coisa do tipo, né? Ou será que o que nos anima a compor uma organização espírita são esses bons desejos? São esses bons focos? Uma reflexão importante. E, gente, podem interagir comigo nos comentários, né? Vocês podem, claro, continuar escutando sem problema algum, mas podem mandar
as reflexões que vocês estão tendo, questões que podem, porventura, surgir, e a gente vai conversando, tá? Eu dou o olá aqui para o Eric, que continua com a gente, a Aldenice, a Nina e a Eliana Rampazzo. Vamos lá. E aí, olha só aqui agora o artigo 4º, né? O nosso 4º artigo. Olá, Lísia! Olá, Lísia! Então, artigo 4 do Estatuto. Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito, apostilado por 2 sócios titulares que se tornam fiadores das intenções do postulante. Davi, não entendi nada. Isso que você está falando para mim está muito viajado. Mas calma, a gente vai entender. Em suma, sem entrar muito em detalhes, o que a gente está lendo aqui nesse artigo é para que seja admitido um novo associado, o associado livre, que é a expressão que emprega aqui, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, você tinha que dirigir o candidato ao presidente, né, a partir de um pedido de escrito, então passar um pedido por escrito, e ainda tinha que ter relação com outros 2 sócios titulares, e esses sócios titulares eles ficariam responsáveis das intenções do postulante. Isso quer dizer que eles também sofreriam consequências pela inserção de um novo associado à sociedade, caso, claro, fosse aceito pelo presidente. Então a gente percebe nesse artigo 4, que eu só adicionei para a gente ver, o rigor na aceitação de novos participantes. Era um grupo muito seleto. Um grupo muito seleto. Tem pessoas que costumam falar, né, a abertura do primeiro centro espírita do mundo, né? Mas se a gente traça um paralelo com os centros espíritas da atualidade, pelo menos aí os que eu já conheci, não sei os que você já conheceu, pelo menos a maioria, eles tinham diferenças enormes se a gente pega o estatuto aqui e o funcionamento de determinados centros espíritas da atualidade, né? Artigo 5. Para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido pelo menos durante 1 ano associado livre, tenha assistido a mais de metade das sessões e dado durante esse tempo provas notórias de seus conhecimentos, de suas convicções em matéria do espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias para os seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Então, para você continuar dentro da sociedade, você tinha que demonstrar movimento. Você tinha que estar em movimento, né? Estudando, somando. Não era simplesmente chegar ali e ficar de braço cruzado, né? Como que tá para vocês, né, ouvirem esses artigos do Estatuto? Vocês imaginavam que era tão rigoroso assim, né, a formação da primeira, né, o Estatuto da primeira sociedade espírita? Artigo 8 agora. Vocês estão vendo que eu não estou indo na ordem, né? Na verdade, eu peguei alguns trechos e estou trazendo as reflexões para a gente. Artigo 8. A sociedade é administrada por um presidente-diretor, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Então também tinha essa separação, que é uma separação que muitos centros espíritas da atualidade também continuam tendo, né? Tem ali presidente, tesoureiro e várias coisas assim, né? O presidente, artigo 10, o presidente-diretor deverá dedicar todos os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita, né? Cabem-lhe a direção geral e a alta superintendência da administração, assim como a conservação dos arquivos. Então, olha só, né? O presidente-diretor da sociedade, ele precisa ter um foco muito grande nos interesses da sociedade e da ciência espírita. Cara, se tiver por objetivos egoístas, seu lugar não é aqui. Simples assim. Eu vou ler aqui o comentário que traz o Eric. Eu amo quando vocês comentam, porque é muito legal eu interagir com vocês também. Olha o que o Eric traz.
Kardec chega a dizer que o ideal são grupos pequenos ou familiares, pois nesses casos é mais fácil manter a comunhão de pensamento, que é essencial numa sociedade. Por isso, toda a preocupação com os associados. Perfeito, Eric. E é importante que a gente traga esse pensamento, né, que o Eric compartilhou aqui com a gente, para a gente ver que tudo isso aqui tem objetivo. Objetivo concernente com a ciência espírita e como funcionam as coisas. Sem comunhão de pensamento, fica muito difícil trabalhar, né, em favor do bem. Então, a gente tem aqui esse ponto mor, né? Esse objetivo mor de ter esse rigor com o associado, quem está com a gente e quem não está. Muito obrigado, Eric. Fique à vontade para comentar mais. E aí a gente continua. Agora a gente está no artigo 15. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres a de 20 francos. Então, até mesmo lá no tempo de Kardec, né, para manter a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era ali envolvido dinheiro. Ó. 24 francos como uma cota anual para os titulares e os associados livres tinham que pagar 20 francos. Então também cai um pouco por terra algumas ideias que algumas pessoas podem ter que, não pode pedir, né? Não pode pedir um auxílio ali, né, para manter a casa espírita funcionando. Né? Mas também tem que se pensar e refletir muito bem de como se faz isso, como esse dinheiro vai ser empregado. Né? Deixar tudo muito claro. Eu dou um olá aqui para o Reginaldo Santos e para o Mauri Vive. Vamos continuar. Artigo 17. As sessões da sociedade se realizarão às sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação se for necessária. As sessões serão particulares ou gerais. Nunca serão públicas. Aqui dá pra gente refletir sobre muita coisa, né? Primeiro que aqui Kardec aponta, né, o rigor de ter uma reunião acontecendo às sextas-feiras em hora marcada. Então, vai ser isso, vocês se reúnem aqui, a gente estuda, claro, os associados. E as sessões, elas serão particulares ou gerais. Nunca serão públicas. Ou seja, não é qualquer um que entra. Portas abertas, sessões, todo mundo que quiser chegar a estudar, chega e estuda. Não é assim que funciona aqui. Né? Até porque é focado em comprovação, né, da verdade, atestar os fatos, estudo rigoroso, sério, metódico, não é entre e sai. E quando a gente lê particulares ou gerais, estudando o estatuto, a gente percebe que os particulares são aqueles focados, né, são as reuniões focadas nos associados, com os associados, né, com a galera ali que já está dentro. Quando a gente pensa no geral, pode vir uma pessoa de fora participar? Pode, mas tem que passar pelo presidente, o presidente tem que aceitar, e se tiver qualquer coisa fora de órbita ali que vai atrapalhar, ele pode ser quicado, né? Ele pode ser levado para fora, aqui não fica. Entendeu? Então, por isso que existem as sessões particulares gerais, mas nunca públicas. Pública seria qualquer um que quiser entra. Não. Geral tem que passar pelo crivo do presidente. O presidente vai ali dar o ok ou não. E ainda mais, esse que for querer participar de umas 2 sessões para ver como funciona, tem que estar com o desejo de participar da sociedade. Tem que ter um conhecimento sobre a doutrina espírita e estar ali com objetivos sérios de estudo. Não é simplesmente, quero saber o que está acontecendo aqui dentro. Não é assim. Artigo 18. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões. E principalmente durante os estudos. Ninguém pode usar a palavra sem a ter obtido do presidente. Gente, olha isso, né? Nada de conversa paralela. É o foco no que está sendo conversado naquele momento em conjunto.
Está sendo trabalhado em conjunto. Silêncio, recolhimento. E olha que ponto, né? A palavra dada pelo presidente. Então não era simplesmente chegar e falar, né? E terminamos assim, né? Eu peguei aqui vários trechos, mas terminamos com esse aqui. São especialmente interditas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que tenham o objetivo de submeter os episódios a provas. De submeter os espíritos a provas, assim como todas as questões que não tenham um fim geral, do ponto de vista dos estudos. São igualmente interditas todas as discussões capazes de desviar a sessão do seu objetivo pessoal. Cara, é incrível, né? Falo incrível porque se a gente toma como base, né, as reuniões que a gente já participou de estudo, muitas vezes vários desses pontos não são respeitados, né? E não que todos que eu disse, por exemplo, têm que ser respeitados, né? Como o Kardec aponta, não é uma lei absoluta. Mas tem vários aqui que a gente poderia adicionar para o melhor funcionamento, né? Refletir, claro que levando em conta qual que é o objetivo da organização que a gente compõe. E esse comentário final aqui de Kardec é extremamente interessante. Da gente pensar muito no que a gente está trazendo para um determinado estudo. O que eu estou querendo estudar aqui dentro? Isso concerne com o objetivo de estar aqui? Ou é simplesmente uma curiosidade pessoal? Né? Claro que, novamente, distinguir ambiente de ambiente. Aqui não tinha lugar para perguntas fora. Aqui era um negócio, aqui é isso que a gente está estudando agora, depois a gente passa para aquele outro ponto, se for realmente conveniente com o assunto. Muito bom. E aqui eu leio, né, o comentário da Eliane e da Aldenice, que estão assim, né, juntinhos. Eliana disse, rigor e disciplina. A Aldenice disse, rigor acadêmico mesmo. Exatamente. Muito bom. É isso aí. Aí, eu também separei alguns outros pontos, porque eu fui separando em várias notas no PDF que eu estou utilizando, porque senão fica muito grande as minhas notas. Olha só. Artigo 22. Que faz referência às sessões gerais que eu estava falando, que é diferente das sessões públicas. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nelas. Cabe-lhe retirar essa autorização quando julgue conveniente. Então, assim, você pode participar sendo apresentado ao presidente por um sócio, e esse sócio ele vai se tornar fiador do cuidado seu. Então entre aspas, ele vai ser meio que uma babá para você aqui, ali, ó. O seu lugar aqui é estar escutando com seriedade, mas você não toma parte. Se for para tomar parte, é em situações realmente excepcionais, como a gente também lê em um outro artigo, num outro item ali. Então, tinha tudo um grande controle, um grande foco nesse rigor que, como a Aldenice trouxe, né, rigor acadêmico. Cara, aqui a gente está muito focado nesse objetivo, então é isso que a gente vai fazer, nada fora disso. Marli, a gente está conversando aqui agora sobre o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? O artigo a gente já terminou, aqui a gente está conversando sobre o Estatuto, que é um plus, é um bônus, né? Dentro do que Kardec aponta, tá bom? Mas sim, essa sociedade, ela tinha o foco de trabalhar com isso. É isso aí, Aldenice. Não só trabalhar ali com os fenômenos mediúnicos, mas também pensar em conversar sobre esses fenômenos, observar esses fenômenos, cruzar informações, ver a aplicação prática dessas coisas, mas também trabalhava com os fenômenos mediúnicos. Hoje a gente está conversando, como a Aldenice escreveu, não só desses fenômenos, mas também da organização da sociedade, sobre os estudos ali desenvolvidos. E aí, artigo 24. A sociedade
submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publicarem sobre o Espiritismo, quando julgue oportuno. Para esse efeito, encarregará um de seus membros, associado livre ou titular, de lhe apresentar um relatório que será impresso, se tiver cabimento, na Revista Espírita. Então aqui é o ponto de, é também objetivo da Sociedade Parecense de Estudos Espíritas estudar as obras que se publicarem sobre o Espiritismo, analisando o rigor, analisando se faz sentido e fazendo um relatório. E esse relatório, se ele tiver ali fundamento, se tiver cabimento, ele vai entrar na Revista Espírita, que a gente está estudando, olha só. Vale lembrar que, enquanto Kardec estava ali trabalhando na Revista Espírita, ele também estava trabalhando em outras obras espíritas. E última nota que eu separei aqui é o artigo 26. Bem interessante. Olha só, ele é um artigo um pouquinho longo, mas é o que vai fechar o nosso estudo. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode achar-se moralmente comprometida pelas publicações particulares dos seus associados, prescreve que ninguém poderá em qualquer escrito usar do título de sócio da sociedade, sem que a isso esteja por ela autorizado e sem que previamente tenha ela tido conhecimento do manuscrito. O que a gente pode pensar aqui? Kardec basicamente está apontando, aqueles que são sócios da sociedade não devem utilizar, é proibido utilizar o título, né? O sócio da Sociedade Espírita, né? Da Sociedade Parecense de Estudos Espíritas, tal, né? Digamos que eu fui um sócio, utilizando de um exemplo para ficar mais claro. Digamos que eu escrevo um livro falando sobre o Espiritismo. É vetado a mim utilizar para promover, para dar mais notoriedade ao livro, dar mais uma ideia de, nossa, é autoridade sobre o assunto, botar como título Davi, sócio da Sociedade Parecense de Estudos Espíritas. Isso é super interessante, porque é o rigor de não utilizar uma nomenclatura, um título material para autopromoção. O foco é no conteúdo. Se o conteúdo for sério, né, até pode, em algum caso, se for realmente ali cabível, utilizar o título. Mas, por regra geral, não. Isso é muito legal, né? Porque a gente pode refletir muito de como há figuras dentro do movimento espírita ou fora do movimento espírita que se utilizam de algum título para dar maior credibilidade à sua fala, mas sem necessariamente ter um conteúdo sério no que está escrevendo ou no que está sendo dito. E aí é um grande problema. É um grande problema. Ainda mais quando a pessoa que escuta ou a pessoa que lê não tem o rigor necessário para analisar o que está sendo dito, o que está sendo escrito. Inclusive a gente até lê, né, traçando um parênteses, como os espíritas exaltados, que é a expressão que Kardec emprega no livro dos médiuns, quando ele está falando sobre os tipos de espírita, são problemáticos, eles são mais danosos do que úteis à causa do espiritismo. Até porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente se assume espírita, a gente vira bandeirinha. Né? A gente vira bandeirinha. Então a pessoa fala, então você que faz isso é espírita. Então o espiritismo é isso. Imagina se as pessoas considerarem que o espiritismo, aquele que se diz espírita, acredita em tudo. E não é assim que funciona. Olha só o rigor, o estudo para ver o que é sério e o que não é. Fechamos então com esses artigos, né, do Estatuto como um bônus para reflexão. Eu agradeço muito a presença de todo mundo, especialmente aqui a presença da Marli, da Aldenice e da Eliana, que ficaram aqui conosco
até este momento. E finalizo com uma nota de Kardec, num artigo que a gente acabou de estudar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é assim: para todas as informações relativas à sociedade, dirigir-se ao Sr. Allan Kardec. E ele ainda põe ali um endereço, né? Ou também ao Sr. Ledonhen, o livreiro. Então ele bota ali uma informação de contato para mandar a carta, para ir atrás. Agradeço muito, gente, a presença de todos vocês. Agradeço suas interações. Olá, amiga espírita, como você está? Muito bom estar aqui com vocês, gente, de verdade. E a gente já vai, então, se aproximando do encerramento. Queria saber o que vocês acharam do artigo, apontamentos. O Denise trouxe, né? Ficava perdida quando falavam da fase científica do espiritismo. Ótimo esses estudos. Denise, gratidão pelo comentário. Às vezes pode surgir essas dúvidas na gente. É bom que a gente vá perguntando, né? Quando for o meio. E é bom que você traz isso. Para a gente perceber o rigor que a gente tem, né? Em toda a construção da codificação. Né? Então, Kardec ali e os sócios sérios trabalhando com método, consistência, hora marcada. O famoso não tinha oba-oba. Né? Se Kardec estava ali junto com a galera e o foco era estudar isso, não tinha oba-oba. Isso é super interessante e dá um ensinamento muito grande para nós. Se o objetivo é estudar a doutrina espírita com seriedade, reconhecendo que é uma ciência, precisa de rigor, precisa de foco, precisa deixar muito claro qual que é o objetivo do estudo que você está participando. Né? Então tem várias coisas aqui que a gente pode levar para os grupos de estudos que nós compomos, não é? Como eu disse, não tudo necessariamente. É importante analisar o ambiente, analisar os objetivos, compreender ali o que o que casa melhor com o momento, né, e o espaço. Valeu, amiga espírita, que fez live comigo recentemente. Valeu ao Denise também. Aldenice, você gostaria de entrar no ar comigo para fazer a prece de encerramento? E aí a gente se despede da galera. Se você não puder, não tem problema, tá bom? Sem problemas de verdade. É só me falar. Eu dou um tempinho aqui para você se arrumar, caso você também queira ir, encontrar um lugar mais calmo. E eu dou um olá enquanto isso para Raquel. Olá, Raquel, como você está? Muito boa noite para você. Beleza. Denise, eu não... beleza, Denise. Tudo bem, sem problemas. Eu vou... olha só. Próxima terça-feira, para quem não sabe, os nossos estudos eles acontecem de terça às 7 da noite e quinta às 7 da noite. Geralmente. Temos dias que por causa de outros compromissos a gente muda, mas a gente sempre divulga para que vocês fiquem cientes, tá bom? E Aldenice, timidez a gente vai pouco a pouco lidando com ela. Se um dia você tiver à vontade e estiver por aqui, eu convido você de novo, você fala, vamos lá, hoje eu vou, mas fique à vontade, sem pressão, tá bom? E vou fazer então a prece de encerramento, fiquem à vontade, para a gente seguir, como eu gosto de dizer, o caminho da roça. Agradeçamos ao momento de agora, agradeçamos ao Pai amado, que tanto nos ampara. Agradecemos também ao codificador que aceitou esta missão, que até hoje colhemos frutos, que possamos compreender e aplicar o rigor necessário aos estudos,
silêncio, o comprometimento, assim como as consequências morais para a nossa vida, de aumentarmos o nosso conhecimento sobre como funciona o universo, como funciona a vida e as responsabilidades que temos. Dessa forma, finalizamos mais um estudo com o amor do Pai em nosso coração. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Gente, muito obrigado. Raquel, você que veio aqui pela primeira vez, a gente está finalizando aqui, eu já estou me despedindo de vocês, mas a live ficará gravada, tá bom? E fique à vontade para estar conosco nos próximos encontros. Se você conseguir entrar às 7 horas, né, por volta das 7, eu começo às 7 horas aqui a live, você consegue interagir ao vivo conosco, conversando, e você verá como que é bem gostoso, tá bom? Eu me despeço então da Raquel, da amiga espírita, né, da Flávia, do Fábio, da Aldenice e da Eliana Rampazzo. Um grande beijo no coração de vocês e até breve. Tchau!